Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Descomplicando. Se é a sua primeira vez aqui, não se esqueça de se inscrever. E se você já assistiu outras vezes, não se esqueça de curtir e de compartilhar para no mínimo 3 amigos seus. Envie aí, mínimo 3 amigos para que eles possam ser abençoados e edificados através desse vídeo. E o tema do nosso vídeo de hoje é como descobrir o meu chamado. E aí, você já sabe qual é o seu chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? Então eu queria te convidar a você estar abrindo a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 18, que diz assim, eu vou estar lendo. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria também te convidar a você estar abrindo no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha só o que Mateus e Marcos estão relatando. Eles estão no mesmo local, no mesmo ambiente, ouvindo as mesmas palavras de Jesus. Mas o mais incrível é que cada um tem uma percepção diferente, cada um entende de uma forma que Jesus fala, mas nenhuma delas está errada, as duas estão certas. Se a gente parar e analisar, Marcos, ele relata que Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Mas Mateus está relatando outra coisa. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, ali na grande comissão são as últimas palavras de Jesus. Jesus, ele reúne os discípulos e são palavras muito importantes, de grande valor que Jesus está relatando aos discípulos. Mas note que Jesus não está dizendo para os discípulos, pessoal, vamos manter a nossa fé, vamos continuar aqui, não se desviem. Não, Jesus não está pedindo para os discípulos ficarem na defensiva. Jesus está mandando os discípulos irem atacar. Vão e façam discípulos de todas as nações, vão e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus, ele nos criou com o propósito de manifestar o reino dos céus aqui na terra e nos chamou, nos deu a missão de pregar o evangelho a toda criatura. Mas aí você deve estar se perguntando, mas essa não é a função do pastor? Essa não é a função dos evangelistas? De pregarem, de fazer discípulo? Pelo contrário, é a função de todos nós, sabe? Essa é a nossa missão, de pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Mas note que tem uma ordem. A gente prega o evangelho, a gente evangeliza. A pessoa, ela aceita Jesus, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa é batizada. E não acaba aí, nós temos que fazer discípulos de Cristo. Alguns foram chamados para cumprir o seu chamado dentro da igreja, mas alguns foram chamados para cumprir a sua missão fora da igreja. Mas como assim fora da igreja? Lá onde você estuda, você foi chamado para você fazer discípulos de Jesus. Lá no seu trabalho, que você trabalha, você tem a missão de fazer discípulos de Jesus. Então nós temos que entender que o nosso chamado é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Mas sabe, muitas vezes qual é a nossa maior pregação? É o exemplo que a gente dá no nosso dia a dia. Não basta a gente pregar da boca para fora, falar de Jesus, falar os grandes feitos de Jesus e a gente não viver. Nós temos que primeiro viver para depois pregar, para depois falar de Jesus. Então, a nossa maior pregação é o exemplo da nossa vida. Por isso, seja um missionário de tempo integral. Aonde você for, leve o Evangelho de Cristo. Foi para isso que Deus nos chamou
E essa é a nossa missão: pregar o Evangelho a toda criatura e fazer discípulos de todas as nações. Mas nações não é somente países, continentes. Às vezes, nações está ali no nosso bairro, são os nossos amigos, são os nossos colegas e os nossos vizinhos. Entendeu? Então, pratique e viva a palavra. E esse foi o tema de hoje. Como eu disse, se você gostou, compartilhe para mais pessoas serem edificadas através desse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.